Livro de Ester, capítulo 1. O banquete de Assuero. E sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susã, no 3º ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Susã, desde o maior até ao menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas, e dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei, e o beber era por lei feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vaste fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Vaste, a rainha, recusa assistir ao banquete, e, ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bisrá, Arboná, Bigtá, Abacta, Zetar e a Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carzena, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Mersena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino, o que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vaste, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Mamucã, na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei, a rainha Vaste, mas também contra todos os príncipes, e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo
que desprezarão a seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vaste, porém ela não veio. E neste mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. E, ouvindo-se o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isso se publicasse em todos os povos, conforme a língua de cada um. Capítulo 2. Assuero casa com Ester. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vaste. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Hadassa, que é Ester, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Ester à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças
ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o dissesse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Ester passava e do que lhe sucederia. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por ele. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero à casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado, e o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Ester, e deu repouso às províncias, e fez presentes segundo o estado do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava assentado à porta do rei. Ester, porém, não declarava a sua parentela, e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. Mardoqueu descobre uma conspiração. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Ester, e Ester disse ao rei em nome de Mardoqueu, e inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Capítulo 3. Amã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes
que estavam com ele, e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então, os servos do rei que entravam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Amã pretende matar todos os judeus. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se levantou isto é, a sorte perante Amã de dia em dia e de mês em mês, até ao 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fazem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivãos do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo mês, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e aos principais de cada povo e cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou, e as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito, para que se proclamasse a lei em cada província, foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impedidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber. Porém, a cidade de Suzã
estava confusa. Capítulo 4. A consternação e tristeza dos judeus. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício. Porém ele não as aceitou. Então Ester chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicaram em Susã, para os destruir, para a mostrar a Ester, e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então disse Ester a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares, neste tempo socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegasse a este reino. Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Capítulo 5.
Ester entra à presença do rei e convida-o e a Amã para 2 banquetes. Sucedeu, pois, que, ao terceiro dia, Ester se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava assentado sobre o seu trono na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: Que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a sua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Ester: Se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: Fazei apressar a Amã que cumpra o mandado de Ester. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester tinha preparado. Disse o rei a Ester, no banquete do vinho: Qual é a tua petição? Se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará ainda até metade do reino. Então respondeu Ester e disse: Minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento. Venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e Azeres sua mulher, e contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e aquilo em que se tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: Tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Capítulo 6. O rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as suas mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: Que honra e galardão se deu
por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem que cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste, o cavalo, à mão de um dos seus príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoem-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou, correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Capítulo 7. Ester denuncia Amã. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achei graças aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, deem-se a minha vida como minha petição, e o meu povo como o meu requerimento, porque estamos vendidos, e eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse?
E onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? E disse Ester: o homem opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar à rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem ao rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Capítulo 8. O rei concede a Mardoqueu um edito em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado o que lhe era, e tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã, e o deu a Mardoqueu. E Ester pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Falou mais Ester perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e se pôs em pé perante o rei, e disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se esse negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escrita que se escreve em nome do rei se sela com o anel do rei, não é para revogar. Então foram chamados os escrivãos do rei naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo, e se escreveu conforme
tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas e aos governadores e aos maiorais das províncias que se estenderam da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura e conforme a sua língua. E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei. E se enviaram as cartas pela mão dos correios a cavalo, e que cavalgavam sobre jinetes que eram das cavalarias do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade, e que reunissem e se dispusessem para defender as suas vidas e para destruírem e matarem e assolarem a todas as forças do povo e província que com eles apertassem, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e uma cópia da carta, que uma ordem se anunciaria em todas as províncias, foi enviada a todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios sobre jinetes das cavalarias do rei apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei, e foi publicada essa ordem na fortaleza de Susã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Também em todas as províncias e em toda cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Capítulo 9. Os judeus matam os seus inimigos. E no mês 12º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal, e nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. E todos os maiorais das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o terror de Mardoqueu, porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía para todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo.
Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espadas, e com matança e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram, e na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Parsandata, e a Dalfon, e a Aspadata, e a Horata, e a Adalia, e a Aridata, e a Formasta, e a Arisai, e a Aridai, e a Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, inimigo dos judeus, foram mortos, porém os despojos não estenderam a sua mão. No mesmo dia veio perante o rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. E disse o rei à rainha Ester: na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens e 10 dos filhos de Amã, nas mais províncias do rei que feriram. Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á, ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-te-á. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme o mandado de hoje, e enforque os 10 filhos de Amã numa forca. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã, e reuniram-se os judeus que se acharam em Suzã também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mês, e fizeram daquele dia de banquete e de alegria. E também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo mês, e repousaram no dia 15 no mesmo, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de folguedo, e de mandarem presentes uns para os outros. A festa de Purim. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e até o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e mandarem presentes uns para os outros, e dádivas aos pobres. E se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinha começado, como também o que Mardoqueu
lhes tinha escrito, porque Amã, filho de Amedate, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado por, isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas, vindo isso perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento que intentara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, porque o enforcaram a ele e a seus filhos numa forca. Por isso, a aqueles dias chamaram Purim do nome Pur, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso, e do que lhes tinha sucedido, confirmaram os judeus e tornaram sobre si e sobre a sua semente e sobre todos os que se achegassem a eles, e que não se deixaria de guardar estes 2 dias conforme o que se descreve deles e segundo o seu tempo determinado, todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e guardados geração após geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. Depois disso, escreveu a rainha Ester, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já os tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Ester estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu-se num livro. Capítulo 10. Exaltação de Mardoqueu. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra, sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Glória a Deus, amados em Cristo. Vemos neste livro de Ester a exaltação de Mardoqueu e do povo judeu sobre os seus inimigos. No capítulo 1, verso 4, a demonstração da riqueza e da glória do reino do rei Assuero e sobre o esplendor da sua excelente grandeza, que se estendeu por 180 dias no 3º ano do seu reinado. No verso 5, descreve que por 7 dias o rei Assuero fez um banquete em seu palácio na fortaleza de Susã, no pátio do jardim do Palácio Real,
e convidou a todos, tanto maior quanto aos menores. Observa-se que foi na fortaleza de Suzã que Daniel, no capítulo 8, teve a visão do bode e do carneiro, dois príncipes que lutam disputando poder sobre a terra, bem como também seguindo um paralelo profético conforme a provisão do Deus vivo Criador. Em Suzã, São Paulo, Brasil, o anjo Miguel levantou-se em cumprimento do versículo 1 do capítulo 12 do livro de Daniel para lutar em favor do povo santo do Altíssimo e, num sonho, revelou ao apóstolo Leonídio Oliveira do Ministério O Libertador de Israel, onde passou a espada na letra B da palavra Brasil, que foi uma simbologia espiritual de cortar a corrupção espiritual da nação brasileira, revelando a palavra Israel escondido sobre o nome Brasil, pois 6 letras tem a palavra Israel, bem como 6 letras a palavra Brasil. E ao cortar a letra B, cai-se a trindade satânica e resta a letra E, que, reorganizando as letras, colocando o I à frente, o S, o RA em seguida, o E, que antes era B, e, por último, a letra L, temos Israel escondido na palavra Brasil, o que é representado pelo vídeo inicial na simulação desta visão, pois o anjo Gabriel em seguida revelou àquele apóstolo que Deus escondera a descendência judaica nesta nação, assim como escondeu em centenas de outras nações. Sabemos que a promessa do Senhor em Apocalipse capítulo 12, versos 6 e 14, bem como Daniel capítulo 12, versos 7 e 11, é que Deus tem um deserto preparado para esconder a mulher desta feita, a igreja, enquanto essa cumpre a sua missão final de levar o evangelho glorioso até os confins da terra, desde o toque da sexta trombeta, que é a queda da Babilônia. Confira em Isaías 47, verso 9, onde mostra que a Rainha dos Céus sofrerá num só momento a viuvez e a perda de filhos, bem como você pode refletir também em Isaías capítulo 30, verso 25, Zacarias capítulos 11, 7 e 8, bem como no 12, versículos 7 e 8. Também Apocalipse capítulo 17, versículos 12 e 13, pois estas 5 referências mostram o paralelo profético com o toque da sexta trombeta de Apocalipse 9, no verso 15, do dia, mês, hora e ano marcado para cair Babilônia, seguindo esta dispensação até ao toque da sétima e última trombeta, conforme 1 Coríntios 15, verso 52, para a primeira ressurreição e o arrebatamento da Igreja fiel. No verso 12, vemos que a rainha Vasti recusou estar perante o rei conforme o seu mandado, o que veio sobre ela a destituição do seu reinado.
No verso 14, vemos que os 7 príncipes da Pérsia e Medos que assistiam perante o rei Assuero, um deles, Memucã, aconselhou ao rei que a rainha não apenas pecou contra o rei, como também para com todos os príncipes, bem como para com todos os povos, pois aquilo que ela fizera poderia soar negativamente por todas as mulheres do reino que poderiam desonrar os seus maridos. No verso 20, vemos o edito do rei dizendo que todas as mulheres deveriam dar honra aos seus maridos, desde o maior até ao menor. No capítulo 2, dos versos 1 ao 20, vemos a descrição da escolha e o casamento de Ester com o rei. No verso 3, foi dito para que se reunissem todas as virgens formosas à vista na fortaleza de Susã, para que o rei pudesse escolher outra rainha. No verso 5, declara que havia um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, benjamita, que criara uma filha após a morte de seu tio e da mãe da menina. E esta moça era Ester, que era formosa à vista. No verso 10, descreve que Ester não declarou qual era o seu povo, nem a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado para não o declarar. No verso 12, vemos que, por 12 meses, a rainha, bem como as moças, foram purificadas, sendo 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, com as coisas para a purificação das mulheres. No verso 17, vemos que, ao mês 10, Ester passou perante o rei e achou graça perante seus olhos, pelo que o rei a escolheu e puseram a coroa real na cabeça de Ester e a fez a rainha em lugar de Vaste. Dos versos 21 a 23, a descrição de que Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. No capítulo 3, dos versos 1 ao 6, mostra que Amã é exaltado e cria ódio contra o judeu Mardoqueu. No verso 5, Amã vê que Mardoqueu não se inclina perante ele quando este passa diante dele, nem tampouco se prostra. Por isso, a Amã se encheu de furor. No verso 6, demonstra que Amã quis colocar os olhos só sobre Mardoqueu, porém ele procurou destruir todos os judeus que havia no reinado de Assuero, porque era um povo de Mardoqueu. Dos versos 7 ao 15, mostram que Amã pretende matar todos os judeus, onde chegou perante o rei Assuero, no verso 8, e declarou que havia no reinado do rei um povo cujas leis eram diferentes das leis de todos os povos e que não cumpriam as leis do rei. No capítulo 4, vemos a consternação e tristeza dos judeus, onde no verso 8, após jejuar, vestir de pano de saco e cinza, Mardoqueu se colocou à porta do rei
e pediu para a rainha Ester suplicar perante o rei na sua presença por todo o seu povo. A rainha, porém, respondeu que não podia chegar perante o rei sem ser convidada, pois poderia correr risco de morte, salvo se o rei estendesse para ela o seu cetro, para que vivesse, e que naqueles 30 dias não havia sido chamada perante o rei. No verso 16, mostra a sabedoria de Ester e planejamento da ação, pois ela pediu para Mardoqueu chamar todos os judeus para jejuarem por ela durante 3 dias, e no final do 3º dia ela a chegaria ao rei. No capítulo 5, vemos que Ester entra à presença do rei, e o rei estendeu o cetro para ela, e ela convidou ao rei e a Amã para 2 banquetes. No verso 2, vemos que Ester entrou na presença do rei, mas achou graça aos olhos do rei, que apontou para ela o seu cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou à ponta do cetro. Então o rei lhe disse o que ela queria, onde ela convidou o rei e Amã para participarem de 2 banquetes. No verso 14, vemos que Amã voltou-se do primeiro banquete e vangloriou-se com sua esposa, amigos e filhos. Porém, estava triste enquanto o judeu Mardoqueu desrespeitava, não se curvando perante Amã, o que a sua mulher o aconselhou a fazer uma forca e enforcar Mardoqueu. No capítulo 6, vemos que o rei Assuero perdeu o sono à noite e, ao pedir para seus servos lerem as crônicas, descobriu que Mardoqueu havia denunciado aquela conspiração contra ele, e ele não havia sido homenageado por aquele feito. No versículo 9, vemos que Amã, achando que a homenagem seria para ele, pediu para o rei desfilar com roupas reais, com a coroa do rei e com o cavalo do rei, e pusesse a passear pela cidade com o homem a quem o rei queria agradar. No verso 11, Amã tomou a veste e foi, vestiu Mardoqueu e o levou ao cavalo, e se pôs a passear pelas ruas e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. No capítulo 7, vemos que Ester denuncia Amã. No verso 3, Ester declara ao rei que se achou graça aos olhos dele e que, se parecer bem ao rei, que ele deveria dar a ela a sua vida, como também a petição, e que o seu povo como requerimento. Assustado, o rei declarou o que era aquilo. Então Ester falou sobre a maldade que Amã intentava contra o seu povo. E Amã, no verso 7, se pôs nos pés da rainha para rogar pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. No verso 10, vemos que o rei mandou enforcar Amã na mesma forca que ele construiu para assim enforcar a Mardoqueu. No capítulo 8, vemos que o rei
concede a Mardoqueu um edito em favor dos judeus. No verso 11, vemos que no edito concedia que os judeus em cada cidade das províncias do rei destruíssem e matassem e assolassem a todos do povo e das províncias que se puseram contra eles, tanto crianças, mulheres como adultos, e saqueassem os seus despojos. No versos 15 e 16, mostra que Mardoqueu e todo o povo judeu se alegrou, pois a maldição havia se transformado em bênção. Por isso se encheram de luz e de alegria, bem como de gozo e honra. No capítulo 9, dos versos 1 a 19, vemos que os judeus mataram os seus inimigos, onde no verso 1 mostra que sucedeu o contrário daquele edito que Amã havia publicado alguns meses antes, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores. No verso 5, mostra que os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada e com matança e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que queriam. E só na fortaleza de Suzã mataram os judeus a 500 homens, bem como a 10 dos filhos de Amã. No verso 14, vemos que o rei assinou um decreto pelo qual enforcaram os 10 filhos de Amã. No verso 15, mostra que no dia 14 do mês de Adar, também na fortaleza de Suzã, os judeus mataram mais 300 homens, porém não saquearam seus despojos. E no verso 16, mostra que no dia 14 e no dia 15, os judeus repousaram e descansaram e se alegraram, e houve muito gozo. E no verso 19, a descrição de que nos dias 14 e 15 deveria se fazer folguedo e era dia de mandarem presentes uns para os outros. Dos versos 20 a 32 mostra a ordenação da festa de Purim, onde no verso 22 mostra que nestes dias Deus mudou a sorte dos judeus, transformando a sua tristeza em alegria e o seu luto em folguedo, e que era para que fizessem naqueles dias banquetes de alegria e que mandassem presentes uns para os outros, por todas as gerações futuras. Nos versos 27 e 28, a demonstração, novamente, para guardarem estes 2 dias, conforme o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado, todos os anos, pois aqueles dias eram dias de Purim, e que deveriam se alegrar e celebrar entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os da sua semente. No capítulo 10, vemos a exortação de Mardoqueu, onde no verso 2 declara a grandeza de Mardoqueu e de que como o rei engrandeceu a ele, e que ele era o segundo no reinado do rei Assuero, porque este judeu Mardoqueu se tornou grande entre os judeus e agradável para com a multidão de seus irmãos.
e procurava fazer o bem a seu povo, trabalhando pela prosperidade da sua nação. Shalom Adonai, até breve. Mesmo que eu ame, se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Mesmo que eu ame, se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Esse é o tempo. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Assim diz o Senhor. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Eu jamais me esquecerei. Eu jamais me esquecerei. Eu jamais me esquecerei de ti. Campo, chegou o tempo. Campo, chegou o tempo de Deus para ti. Campo, chegou o tempo de Deus para ti. Campo, chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Levante as suas mãos e diga: campo, chegou o tempo. Campo, chegou o tempo. Esse é o tempo. Campo, chegou o tempo, agora é tempo. Levante as suas mãos essa noite. A palavra de Deus diz: pede-me e te darei as nações. Nós pedimos, Senhor, a nação brasileira. Nós pedimos o Brasil, nós pedimos as cidades do Brasil. Mas também nós pedimos a Europa, Senhor. Nós pedimos, Senhor, a América, a África, Japão, Ásia, Cuba. Ó Deus, aqueles países que ainda não foram alcançados, os índios. Ó Deus, de todas as tribos, povos e raças, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, muitos virão te adorar, muitos, muitos.
nessa noite, Senhor, nós queremos ser pais de multidões. Nós pedimos às nações, Senhor. Nações, chegou o tempo de Deus para ti. Nações, chegou o tempo de Deus. Nações, chegou o tempo, agora o tempo. Nações, chegou o tempo de Deus.